La petite mort, a pequena morte, em português, é a expressão idiomática francesa utilizada para descrever o orgasmo. É o ponto máximo do ato sexual, seguido de uma sensação de relaxamento. Mas será o orgasmo essencial para uma relação sexual satisfatória? Nos próximos 30 minutos vamos estar à conversa com Manuel Damas, médico, sexólogo e professor universitário, que nos vai responder a esta e a outras questões. Professor, bem-vindo ao Sexualidades, Afetos e Máscaras, quarto episódio, e bem-vindos também lá em casa. Perguntava-lhe, é de facto essencial para uma relação sexual satisfatória? Olá, Marco. Você agora parecia-me a Mireille Mathieu no Eurovisão da Canção. O seu francês é fabuloso. Obrigado. Como se diz em madeirense, fabuloso. Ora bem, vamos voltar ao sério. A questão do orgasmo, que os gregos chamavam orgasmos, no sentido do orgasmo perfeito. E começamos precisamente por aí, que é um mito. O orgasmo é necessário, o orgasmo é fundamental, o orgasmo é preciso numa relação? Diria que sim e que não. E o Marco agora fica a olhar para mim. E eu fico a olhar para si. Então é aqui que ficamos. Passamos para uma outra pergunta, enquanto amadurece essa, para tentarmos chegar aqui a uma resposta mais conclusiva. Todos os orgasmos têm que ser necessariamente intensos? Outro mito. Nós achamos que o orgasmo perfeito tem que ter estrelinhas e foguetinhos. Virar com a cabeça para trás, andar com os pés para a frente, dar cambalhotas, dar gritos, dar saltos, arrebentar com as paredes, acabar com a televisão. Não tem que ser assim. Eu vivencio o meu orgasmo. Eu vivencio o meu momento de prazer consoante, por exemplo, a minha disposição. No consultório, por vezes, dizem-me ela não atingiu o orgasmo porque não se manifestou, ficou tranquila. Eu vivencio as situações de prazer consoante a minha fase, consoante a minha disposição, consoante a minha idade, consoante a forma como eu aprendi a vivenciar os meus afetos e os meus prazeres. Não há uma grelha estipulada que diga para se ter o orgasmo tem que se ter X, Y e Z. Claro que há uma data de situações fisiológicas que efetivamente caracterizam fisiologicamente, volto a dizer, o orgasmo. Estou a falar de situações como o aumento da frequência cardíaca, o aumento da frequência respiratória, ou seja, o coração começa a bombar muito rapidamente, a respiração fica acelerada, hipersudorese, aumento do suor, rubor, e aqui há já uma enorme diferença, que normalmente o homem fica com rubor facial, fica com a cara vermelha, a mulher fica com rubor facial e fica com rubor no tórax. Tem a ver com as hormonas. O tremor é outra característica fisiológica do orgasmo. A dilatação pupilar. Ficamos com os olhos muito abertos. Agora, estas são, e convém referenciar, as contrações espasmódicas. Quando falamos de contrações espasmódicas, falamos de, no homem, a contração da glândula peniana e a contração do ânus, e na mulher, a contração da vagina e também a contração do ânus. E depois, a ereção dos mamilos e a ereção dos pelos. Fica-se como com os gatos assanhados, com os pelos todos. Agora, também escusam de, no próximo orgasmo que tiverem, ver se os pelos ficaram ou não, se foi orgasmo ou não foi orgasmo. Isto são definições científicas da questão. E, em termos de contrações espasmódicas, há aqui uma outra diferença. Para quem luta pela igualdade dos géneros, há aqui uma outra enorme diferença. Normalmente, a mulher tem 5 a 12 contrações espasmódicas, ou pode ter, não tem que ter obrigatoriamente, mas pode ter 5 a 12 contrações espasmódicas, normalmente com intervalos de 0,8 segundos, e o homem tem 3 a 6. Isto são dados científicos, dados fisiológicos. Agora voltemos ao real. Eu posso ter um orgasmo de colo. Eu posso ter um orgasmo em que praticamente quem está comigo pensa não atingiu o orgasmo, não está a ter prazer, não tem nada a ver com isso. Não temos que levantar, como temos sempre a tendência obsessiva para o fazer, fantasmas, dúvidas, quando a pessoa do outro lado. Mas é muito comum que isso aconteça. Porque nós portugueses, somos analfabetos sexuais e emocionais.
porque nós portugueses não o sabemos fazer e não sabemos fazer com qualidade. E ainda por cima, como temos uma péssima autoestima, com uma baixa autoestima, temos sempre tendência a duvidar de quem está connosco. E por isso, se a pessoa, vamos lá exagerar, se a pessoa não se levanta e bate 4 vezes com a cabeça na parede, é porque não teve um orgasmo. Não tem que ser assim. Pode ser um orgasmo perfeitamente calmo e tranquilo e ser muito, muito bom, muito prazeroso. Os suspiros, os gritos, os gemidos, como eu dizia há pouco, as estrelinhas e os foguetinhos não têm que ter uma presença obrigatória. Voltamos à primeira questão. É então o orgasmo essencial para uma relação sexual ou voltamos, e digo isto de uma forma positiva, àquilo que temos falado nos últimos programas, que não podemos resumir o ato sexual a um momento, mas sim à conjugação de vários momentos? Obviamente que não podemos nem devemos cair na tentação quase paradisíaca de resumirmos uma relação a um orgasmo. Voltamos à fisiologia. Esta questão começa por desejo, tem fases definidas. Desejo, excitação, plano alto, orgasmo e resolução. E depois segue-se o período de latência. O que é isto do período de latência? É aquele período no qual eu não tenho capacidade de reagir a estímulos de índole sexual. Estamos a falar mais no homem do que da mulher, porque aqui também o género feminino ganha em relação ao masculino. A questão dos pluriorgasmos, que é uma coisa que assusta muito alguns homens. Quando a mulher, há certas mulheres, não tem que ser obrigatório, quando a mulher atinge o orgasmo, ou certas mulheres, ou em certas fases da sua vida fisiológica, atingem o orgasmo e fazem, como eu costumo dizer a brincar, tipo flippers. Bim, 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 bim. Estamos a falar de orgasmos sucessivos. Nós, ao menos, não conseguimos isto. Agora, regressemos à sua pergunta, porque eu não estou a fugir à pergunta. O orgasmo é obrigatório, o orgasmo é fundamental, o orgasmo é imprescindível. Não tem que ser assim. Já não vou para o nem, vou para o não. Não tem que ser assim. Eu posso querer estar com alguém, com quem estou afetivamente, querer estar sexualmente, entrar, por exemplo, pelos preliminares, entrar, por exemplo, pela erotização saudável e sadia, negociada, como é óbvio, entrar pela sensualização e sexualização da situação, que não tem que terminar obrigatoriamente nem na penetração, nem no orgasmo. Atos legítimos de prazer, atos legítimos de receber e dar, que é uma coisa que nós muito esquecemos, dar prazer, proporcionar prazer, não tem, volto a dizer, que acabar obrigatoriamente no orgasmo. Posso surpreender pela sua afirmação que é um defensor, por exemplo, de uma prática mais oriental, se assim podemos dizer? Sexo tântrico? Não propriamente, não obrigatoriamente. Eu duvido muito de sexo tântrico. Aquela coisa de estar 8, 10 horas a estimular reciprocamente quem está connosco, em termos de erogenização, e depois virar-se para o outro lado e adormecer. Ninguém merece. Como é óbvio. Agora, o inverso também é verdadeiro. Eu não tenho que estar com alguém em termos sexuais e afetivos, não tenho que estar obrigatoriamente com alguém para terminar numa ejaculação, para terminar num orgasmo. Até porque esta questão do sexo tântrico andou em voga durante muito tempo e haviam acérrimos defensores e até publicamente defendiam e diziam que o praticavam. É uma questão de moda? É uma questão de moda, obviamente. É a mesma coisa que o Marco Aparecido de Rastas, por exemplo. Seria uma visão terrífica da coisa. Ninguém mereceria. Mas era a moda, era a sua vontade, era o seu desejo. Agora, deixe-me dizer uma coisa que, antes que nos esqueçamos e que é fundamental lembrarmos neste momento. Há diversas formas e diversas diferenças entre o homem e a mulher em nível fisiológico e não só. No orgasmo também há diferenças. Nós achamos, neste momento, no estado da arte, porque isto é uma ciência, não é a revista Maria, nem sequer algumas alergias que se tenha ouvido para aí dizer em relação às questões da sexualidade, não é isso, é uma ciência. E por isso nós achamos que, neste momento, o homem tem um tipo de orgasmo. O orgasmo peniano, prostático, o envolvimento das glândulas de Cooper em termos de produção de sêmen, enfim. As mulheres têm 2 tipos de orgasmo. O orgasmo clitoridiano e o orgasmo vaginal ou do ponto G. E diria-me, mas é muito diferente. Para isso, ouvimos as mulheres. Porque aquelas que sabem o que é um orgasmo
E dizem os estudos mais recentes que em Portugal cerca de 32% das mulheres não atingem o orgasmo. E não estou a falar de doenças, estou a falar de incompetências, não de incompetência da mulher, mas de incompetência de quem está com ela. Mas voltamos ao assunto. A questão dos orgasmos são diferentes, nitidamente. Mas passa também pelo autoconhecimento, não é? Logicamente que passa pelo autoconhecimento, até porque muitas destas mulheres que não conseguem ter o orgasmo em relação, conseguem ter o orgasmo sozinhas, pela masturbação. Por isso, significa que o índice de autoconhecimento está ótimo. Voltemos à questão dos orgasmos femininos. O orgasmo clitoridiano, caracteristicamente, é muito mais repentino, muito mais flashado. O orgasmo vaginal ou do ponto G, o que se induz pela penetração, seja lá com que se vai penetrar, dizem elas que é mais amplo, mais extenso, um leque mais diversificado de sensações. Qualquer um deles é válido, qualquer um deles é bom, qualquer um deles deve ser induzido, como é óbvio. E deixe-me também, antes que me esqueça, porque é importante falar de vez em quando das questões patológicas. As mulheres têm duas situações patológicas muito próprias no que ao orgasmo diz respeito. A questão do vaginismo e a questão da dispareunia. O vaginismo enquanto dor à introdução de qualquer coisa na vagina, que pode inclusive passar pela dor à introdução de um penso ou de um tampão. E a dispareunia, que é só a dor durante o ato sexual, durante a relação sexual. Posto isto, regressemos à questão do orgasmo e diga lá ao menino uma coisa qualquer agora. Em Portugal há a ideia, como há pouco também teve a oportunidade de nos passar um lamiré da questão, de que homens têm uma percepção em relação ao ato sexual, ao orgasmo, e mulheres outra. Recapitulando, reformulando aqui a questão. Terão homens e mulheres igual direito ao prazer em termos ideológicos no nosso país? Ou é censurável, ou ainda continuamos a verificar que é censurável que mulheres tenham direito a esse prazer? Essa é uma ótima pergunta. As pessoas têm direito ao prazer, as pessoas têm direito ao orgasmo. Nós, portugueses, e eu continuo a insistir que somos analfabetos sexuais e emocionais, achamos que o homem tem direito ao prazer, ao orgasmo, e achamos de forma errada, como é óbvio, em termos de assegurar a sua própria masculinidade, a sua própria virilidade, o seu próprio papel ativo na relação. E a mulher tem direito a receber prazer, a ser passiva na relação. O que é das mais violentas discriminações que nós fazemos. Mas, o homem português acha que ele tem que ser o agente ativo da situação e lê muito mal o facto da mulher a expressar desejo ou vontade, do que é que eu estou a falar? O facto da mulher tomar iniciativa. Assusta muito. O homem português incompetente sexual assusta-lhe muito que seja a mulher a dizer ou a demonstrar eu quero. Até porque o homem português lida muito mal com o facto, por exemplo, da mulher chegar e dizer hoje eu quero fazer amor. Na maioria das salinhas e salões do nosso país, elas arranjam rituais de demonstração da situação. Porquê? Porque assim a coisa está mais ou menos induzida, não é frontal. E dir-me ao Marco, pois é, mas é que são situações diferentes, são papéis diferentes, obviamente que... E continua a acontecer nas gerações mais Continua a acontecer. recentes? Nós achamos que os nossos jovens estão melhor informados e aparentemente mais abertos a estas situações. Não é verdade. Continuam totalmente desinformados, totalmente deformados. Marco, tão simples quanto, ainda hoje, no meu consultório, se diz, ou se dizem situações deste género, ele deixou de gostar de mim porque já não me bate. Estou a falar de gente de 18 anos. E teremos que falar, obviamente, Sim, num outro programa sobre violência. É estranho como é que isso ainda pode acontecer em pleno século XXI. Basta ver os números da violência doméstica em Portugal. E a recente notícia que nos chega de Inglaterra de
duas figuras públicas que foram apanhadas, entre aspas, em público. Uma apresentadora de televisão a ser agredida pelo marido. Exatamente. Quando a vida a dois, ou não, ou numa relação sexual esporádica... Que não tem que ser vinculada, sim. Exato. Se verifica que há um fingimento de um orgasmo por parte da mulher, naturalmente porque é mais fácil acontecer no homem, por questões fisiológicas, não acontece dessa forma, isto poderá ser pronúncio de algo mais grave? Obviamente que sim. Infelizmente, em Portugal, a mulher portuguesa finge muito o orgasmo. E finge porquê? Por incompetência do companheiro. E é preciso assumi-lo com frontalidade. Por incompetência do companheiro. Finge-se aquilo que se acha que é obrigatório ter ou dizer que se tem. Se passar por um qualquer café, se passar por um qualquer grupo de amigos, todos nós portugueses achamos que somos ótimos campeões de cama. Ótimos amantes. E eu costumo dizer sempre a mesma coisa. O português acha que é um ótimo amante. Se lhe for perguntar especificamente o que é aquilo, se lhe for fazer perguntas diretas e concisas, o que é o clitóris, por exemplo, onde é que está o clitóris, ele define qualquer coisa como é uma coisa que está ali entre os joelhos e o umbigo. Estou a brincar. Não estou a brincar tanto quanto isso. Porque ainda hoje, nas conferências, me continuam a perguntar: posso engravidar se me sentar numa casa de banho pública? E eu, brincando, como é óbvio, não ajabardando, mas brincando no sentido pedagógico da questão, respondo: pode, se o anterior não estiver levantado. Lógico. Há uma falta de conhecimento. Principalmente, há um enorme medo de conhecer o outro e está a subliminar o receio de não ter capacidade de resposta. E estou a falar, obviamente, em termos de relacionamento sexual. E dir-me-á, que era o que estava a dizer há pouco, dir-me-á tem a ver com as genitálias. Se formos só por aí, em termos fisiológicos, a mulher tem uma vagina, que é uma cavidade virtual, ou seja, é como se fosse um balão que abre ou torna-se mais elástica consoante aquilo que lá entrar. O homem não tem uma genitália para o exterior, tem um pênis que, para ter um relacionamento, acha ele que tem que estar ereto. Efetivamente, o pênis, para conduzir a uma penetração, tem que estar mais ou menos ereto. Há outras estratégias para quem tem alguma dificuldade de ereção, nem que seja momentânea. Para a penetração. Para a relação sexual, não. Qual é o problema? O homem português considera que é um enorme drama e trauma. Qual é o problema de começar uma relação sexual sem uma ereção? E como ainda por cima estas questões são psicossomáticas, ou seja, começam aqui e acabam ali, o homem que está com alguém na cama, iniciando a relação sexual sem ereção, vai começar a somatizar, vai começar a problematizar e é muito provável que esteja lá o tempo todo e que realmente não consiga uma ereção. São os estereótipos que nós continuamos a definir, são os estereótipos que nós continuamos a vender. E precisamente por isso, eu falava há pouco da questão da vagina ser uma cavidade virtual, a mulher, ou, corrigindo, nós continuamos a vender o estereótipo de que o homem tem que ter um pênis grande. Esquecendo-nos que, no caso da mulher, a vagina é só inervada no terço externo, o que significa que a zona que dá prazer da vagina da mulher são 2, 3 milímetros. Claro que há mulheres que dizem, e eu compreendo-as, mas eu gosto de me sentir preenchida. Mas isso não é fisiológico, isso não é físico, isso é psicológico. É no sentido de me sentir preenchida no ato afetivo. É, portanto, aqui a questão mental, um peso muito importante também como sempre, no atingir feliz o orgasmo. E o orgasmo. Infeliz. Diga? O Orgasmo. Ok. Obviamente que sim. Mas eu tenho legitimidade. Eu, enquanto ser humano, tenho legitimidade às minhas inseguranças, às minhas paranoias, aos meus problemas, às minhas dúvidas, às minhas questões. Não tenho direito, efetivamente, primeiro, em criar estereótipos. Segundo, em projetar para quem está comigo as minhas inseguranças. Terceiro, há diversas estratégias para resolver as situações. Eu, se vou para a cama com alguém, ou se vou ter uma relação com alguém e não estou com ereção, eu, se aligeirar,
porque isto também é fisiológico, é muito provável que a minha ereção apareça. Agora, se eu estiver a psicanalizar a coisa, se estiver a traumatizar a coisa, se estiver com a espada de Damocles sobre a minha cabeça, do género, tenho que ter uma ereção de X centímetros, com X intensidade, com X contração, pois é provável que eu não consiga lá chegar. Agora, também não tenho a necessidade, depois vivendo cá para fora, que foi fantástico, foi fabuloso, gemeram 553 mil vezes, houve não sei quanta produção de suor, e a mulher ficou peripatética, ficou estática. Se calhar, se eu ouvisse, ela estaria estática a pensar, eu quero pintar o teto de bege. Ou qualquer coisa do género, tirem-me deste filme. Ele acha que eu estou a gemer de prazer e eu ainda não tive um único milímetro de sensação prazerosa. Voltamos ao princípio deste programa. Isto é por causa de não haver comunicação e não haver diálogo. Qual é o problema de, numa relação sexual com quem eu estou, eu fazer um qualquer preliminar, um qualquer gesto de ritualização e perguntar, está a ser bom? Qual é o problema? A não ser que eu tenha extraordinária insegurança, a não ser que eu tenha muito medo de ouvir dizer, está a ser péssimo. E de que forma um casal pode ultrapassar o facto de um dos elementos não conseguir atingir o orgasmo com maior ou menor dificuldade? Primeiro ou não conseguir mesmo? É preciso perceber se não consegue atingir mesmo e porquê é que não consegue atingir mesmo. Porque pode haver aí um foco para o término de uma relação Óbvio. De uma forma abrupta. Óbvio. Se eu não conseguir dialogar, se eu não conseguir explicar, se eu não conseguir perceber, pois é muito provável que alguém que esteja ao meu lado não esteja para aturar os meus medos e as minhas inseguranças. Agora, se eu explicar, olha, eu hoje não consegui, porque em vez de estar aqui, estava a pensar na crise, em vez de estar aqui, estava a pensar no IRS, em vez de estar aqui, estava a tentar digerir a feijoada que comi há uma hora, é perfeitamente provável. Outra coisa, nós temos muito o mito, e temos falado num programa sobre isso, nós temos muito o mito que o álcool desinibe. E desinibe. Agora, numa interface muito estreita entre a desinibição e a inibição. O que significa que, eu se beber uns copos, passa o clubismo, eu se beber uns copos, posso ficar desinibido. Mas rapidamente também posso ficar perfeitamente incompetente em termos de tentar conseguir uma ereção. Outras situações. Uma situação, por exemplo, uma vítima de abuso. É muito difícil que uma vítima de abuso que não tenha feito terapia, que não tenha passado pelas mãos de um especialista, que consiga um orgasmo. Óbvio. É muito difícil, ainda por cima, que tenha sensações prazerosas porque tem tendência a associar com a experiência do passado negativa, de abuso, de violência. Precisamente por isso é que estão as consultas para serem feitas e depois a explicar à outra pessoa não é a tua incompetência, são as minhas circunstâncias. E o sexólogo é a pessoa indicada a procurar nesta hora, não é? E o sexólogo é a pessoa indicada a procurar nesta hora e não só. Mas isso também teremos que fazer um programa sobre qual é o papel do sexólogo real. Não só isso. Isso é a questão das ejaculações prematuras, a questão dos abusos, a questão das violências. É um setor do sexólogo, mas há um enorme percentual de outras questões que são também abordadas pelo sexólogo. Estamos quase a chegar ao final do tempo da edição de hoje. Perguntava-lhe de que forma é que os mídia, e falamos aqui do cinema erótico e pornográfico, e também de tudo aquilo que se escreve nas revistas, têm responsabilidade na forma como as pessoas ainda percepcionam o orgasmo feminino, por exemplo, que tem que ser efusivo e Fogotinhos. explosivo. Os mídias têm muita responsabilidade. Nós contamos a dizer que os mídias são o quarto poder. Eu não acho. Eu acho que os mídias são o primeiro poder, quase, ou o segundo, pelo menos. Os mídias têm um enorme potencial de venda de estereótipos. E continuam a vendê-los. Continuam a vender os pênis grandes para o homem, continuam a vender as grandes mamas e as grandes nádegas para a mulher. Continuam a não abordar as questões efetivas e concretas das sexualidades. Continuam a não saber vender à população que é preciso dialogar, que é preciso perceber, que é preciso ouvir em vez de falar. Obviamente que, e
neste aspecto mais os mídias cor-de-rosa, têm uma enormíssima responsabilidade na desinformação e na deformação da população. Continuo a vender que, é tal coisa que eu dizia há pouco, que o orgasmo são 553 mil foguetinhos, 320 mil estrelinhas, quando pode ser assim uma coisa tão calma, tão tranquila e, ao mesmo tempo, tão prazerosa, tão satisfatória, um ato de tão grande intimidade, não é por aí que nós podemos ir ou devemos ir, enquanto população que se preocupa minimamente com a modernidade e com a cidadania. Não é por aí que se vai. Eu não tenho nenhuma grelha que diga tenho que gemer 4 vezes no minuto X, tenho que torcer os olhos X vezes no minuto Z. Não é por aí. Quantas vezes um ato de amor, um abraço, um fazer conchinha, é tão mais prazeroso que um orgasmo? Não sou contra os orgasmos. Gosto muito e recomendo vivamente. Agora, orgasmos com qualidade. No leque de perguntas, às vezes surreais, e que nos perguntamos como é que ainda surgem nos dias de hoje, perguntava-lhe: é normal, ou melhor, natural, porque sei que normal ou anormal já é algo que não lhe posso A palavra proibida para um sexual colocar, minimamente decente. que exista medo em ter um orgasmo. Por exemplo, uma das questões que tive a oportunidade de ler nestes últimos dias. Medo de ter um ataque cardíaco, por exemplo. É um outro enorme mito muito presente. Ou uma paragem de digestão. Temos muita mania de achar que o exercício físico em termos de relação sexual que pode ser prejudicial. Quando nós, médicos, quando proibimos o orgasmo, e são poucas as vezes em que o fazemos, quando proibimos o orgasmo por ser um exercício físico em situação de incapacidade cardíaca ou deficiência cardíaca, quando nós vamos libertar a capacidade do paciente de voltar a fazer exercício físico, o primeiro exercício que nós libertamos é precisamente a relação sexual. Porquê? Porque tem um conjunto de fatores positivos para a parte fisiológica, em termos de satisfação, em termos de gratificação, em termos de identificação corporal, em termos de prazer, em termos inclusive de imagem de eu não estou a morrer, afinal consigo. Mas claro que também a imprensa, e aí os filmes vendem muito, a questão do ter um infarte na relação sexual. Nunca especificam se foi infarte antes do orgasmo ou depois do orgasmo. Isto é pormenor que realmente os mídias nunca identificam. Porque também, brincando um pouco, um infarte no pré-orgasmo ninguém merece. A ter que ser infartado, ao menos que seja um infarto logo a seguir, imediatamente a seguir ao orgasmo. Não, esta questão das patologias cardíacas, dos infartos, está erradamente muito presente nos nossos fantasmas, erradamente, volto a dizer. Aliás, Raul Solnado dizia mesmo que, numa das últimas entrevistas que teve a oportunidade de conceder, que foi mesmo recomendado pelo médico, cardiologista, a ter relações sexuais como forma de contribuir para uma melhor saúde pessoal, cardíaca. física, psicológica, tudo. É mais um daqueles estereótipos que nós criamos. Há um limite aconselhado de orgasmos diário? Não, Marco, não há um limite de orgasmos. Fisiologicamente falando. Fisiologicamente falando, nós estamos a falar de músculos, artérias, veias, estamos a falar de hormonas, estamos a falar de sangue. Não. Obviamente que eu não tenho que me impor, como o tipo que tem o recorde quando nós falámos da masturbação, o japonês que teve 9 horas e 58 minutos a masturbar-se. Agora, o recorde é que não diz do Guinness. O recorde é que não diz quantos orgasmos é que ele teve. Não há um limite mínimo, não há um limite máximo. Agora, deixem-se de criar esse tipo de estereótipos e de paranoias. Quando eu ouço, por exemplo, no café, ou até mesmo com os jovens das conferências, 7 orgasmos, 8 orgasmos de uma noite, penso assim, é a desinformação total que estes tipos e tipas estão a ter. Não sabem o que estão a dizer. Porque, efetivamente, o órgão sexual masculino, o pênis, o órgão sexual feminino, a vagina,
Uma vez que o ato sexual, a relação sexual, a penetração, é um ato de fricção, é um ato mecânico de mucosa contra mucosa, ninguém aguenta ter 7 ou 8 relações. Senão aquilo fica aquilo. As genitálias ficam tipo repolhos. Não é para isso que o prazer foi descoberto. Não é para isso que o prazer existe. Muito bem. Estamos de regresso de hoje a uma semana, professor. Foi um prazer, uma vez mais. Estamos de regresso na próxima semana, como dizia, com mais uma edição de Sexualidades, Afetos e Máscaras. Até lá já sabe que pode acompanhar-nos através das redes sociais, no Facebook, também no YouTube e, claro, na nossa página em www.samáscaras.pt. Fique bem, até à próxima edição.